Como eu estava dizendo para vocês no começo dessa aula a respeito de representações computacionais de grafos, na verdade essa aula ela é um pupurri sobre grafos. Tem vários temas que se relacionam pelo fato deles terem essa interpretação ligada à computação, mas temos vários temas distintos aí. A parte 2 é um tanto quanto distinta da parte 1. Nós vamos falar agora sobre grafos direcionados e outros tipos de grafos. Primeiro, o que é isso? O que é um grafo direcionado? Para a gente até agora, os nossos grafos, sempre que eu tenho uma aresta 1 ligando com uma aresta, um vértice 1 ligando com o vértice 2, com o vértice 3, com o vértice 4, com o vértice 5, que liga com o 2 e assim por diante, os nossos grafos, eles têm arestas e para a gente não se importa em saber qual é o sentido das arestas, sentido assim de apontar. Essa aresta, ela liga o vértice 1 no vértice 2, ou liga o vértice 2 no vértice 1. Tanto faz, pra gente isso não faz diferença, não tem sentido mesmo de dizer se vai para a direita ou se vai para a esquerda, se é o 1 que se liga no 2 ou se é o 2 que se liga no 1, não tem essa diferença. Bom, agora, quando eu falar sobre grafos direcionados, aí sim vai ter essa diferença. Em um grafo, como a gente está dizendo, uma aresta ela é sempre uma conexão entre dois vértices A e B, que nós sabemos inclusive que podem ser iguais, pode ser um laço, mas o que eu estou dizendo para vocês é que não interessa para a gente saber se é o 1 que ligou no 2 ou se é o 2 que ligou no 1. Mas o grafo direcionado, sim. Quando nós tivermos um grafo direcionado, isso significa que cada aresta tem um vértice de começo e um vértice de final. Um vértice inicial e um vértice final, conforme essa definição. Seja G um grafo que tem vértices, arestas e uma função que liga os vértices na aresta, só que quando nós definimos grafo de forma geral, a nossa função ela dizia que para cada aresta, a aresta era a ligação entre dois vértices. É assim que a função funcionava. Agora, para a gente, essa função, na verdade, ela não vai dizer somente quais são os vértices que ela liga, mas vai dar uma ordem, vai dar um par ordenado. A nossa função ela leva cada aresta a um par ordenado. E sendo assim, quando a aresta, então eu tenho uma aresta A. Até agora há pouco, a nossa aresta A ela simplesmente ligava o vértice X com o vértice Y. Agora, quando eu tenho um grafo direcionado, então a ordem me interessa. Quando eu escrevo par ordenado XY, está me dizendo, olha, o X veio primeiro e o Y veio depois. Ou seja, essa aresta ela saiu do X e chegou no Y. Agora estou dando direção. Estou dizendo que o X vai para o Y. Diferentemente de fazer o contrário. Eu poderia pensar no Y vindo para o X. Veja que aqui nós temos duas arestas distintas. São duas arestas distintas. Isso aqui não são arestas paralelas. Porque elas não têm os mesmos vértices, basicamente. Aliás, elas têm, só que o papel de cada vértice é distinto. Enquanto na aresta A o vértice X é início e o Y é final, na aresta A' o Y é início e o X é final. Então isso aqui eu não posso falar que são arestas paralelas de jeito nenhum. Isso aqui são duas arestas distintas que não são paralelas. Agora, se eu fizesse mais uma aqui, que ligava o Y no X, como já tem uma para cá, então aqui sim teríamos uma aresta paralela. Tá certo? Então, agora não é só não é só uma aresta sem sentido, mas ela me diz se é o 1 que liga no 2 ou o 2 que liga no 1, se é o A que liga no B, se é o B que liga no A e assim por diante. É isso que nós chamamos de grafo direcionado. Então, esse grafo que está aqui na lousa, ele não é direcionado. Mas se eu falar para vocês que o 2 liga no 1, que o 2 liga no 5, que o 3 liga no 2, que o 3 liga no 4 e que o 4 liga no 5, aí eu pus sentido em todas as arestas. E se eu pus sentido em todas as arestas, então agora sim, isso é um grafo direcionado. Por exemplo, essa aresta ela vai do 3 no 4, início no 3, final no 4 e não o contrário. Também podemos chamar grafos direcionados de digrafos ou dígrafos. É comum também, ok? E aí fica atento que quando nós temos uma situação como essa, em que o vértice X é ligado por uma aresta direcionada a um vértice Y, esse X é o ponto de início e esse Y é o ponto final da aresta, ok? E aí, claro, que o desenho que eu estou fazendo para vocês já indica que as setas sempre indicam um caminho. A pontinha de trás da seta diz de onde sai e o apontamento da seta diz para onde ela vai, ok? Então, por exemplo, você tem aí nessa figura extraída do nosso livro
texto principal, aqui você tem um grafo direcionado, vejam só. Por exemplo, esse vértice 1 que está aqui, ele tem arestas que saem dele como ponto inicial e chegam com ponto final no 2, no 3 e no 4. Do 2, você percebe que chega uma aresta do 1 nele, mas sai dele uma aresta para o 3 e dele sai uma aresta para ele mesmo, pode ser um laço também. Veja que do 3, o 3 não tem aresta nenhuma que sai dele, só tem arestas que chegam nele. Chega do 2, chega do 1, chega do 4. Aqui no 4, por sua vez, tem duas arestas que chegam, uma que chega do 1, uma que chega do 3, mas tem uma que sai, que é essa que vai para o 3. Observem isso, olha, observe essa parte do desenho. Uma aresta que sai do 3 e chega no 4, uma que sai do 4 e chega no 3. São duas arestas distintas, não são arestas paralelas. Ok? Só para chamar a atenção, quando nós falarmos apenas grafo, nós estamos no contexto que nós vimos até agora há pouco. Falou grafo, ele não tem direção. Falou grafo, significa que não tem sentido as setas. Agora, se eu falar grafo direcionado, então aí todas as arestas têm que ter um sentido, tem que ter um ponto inicial e um ponto final, ok? Então, quando a gente fala somente grafo, entenda, é um grafo sem direção, um grafo não direcionado. Bom, é claro que nós podemos aqui então reinterpretar o conceito de matriz de adjacências, porque se eu tenho um grafo direcionado, agora eu posso fazer de novo a matriz de adjacências, mas parece que vai ter um significado diferente. Se eu tiver aqui três vértices, por exemplo, 1, 2 e 3, né? Vou pôr mais um aqui, 4. Só que até aqui, como é que nós representávamos a matriz de adjacência? Vou lembrar vocês. Se fosse só assim, nós diríamos, olha, vou fazer mais uma aqui. Do 1 sai a aresta para o 2 e para o 3, mas não sai para ele mesmo. Então era 0, 1, 1 e não ia para o 4. Do 2 sai arestas para o 1, para o 3, para o 4, sai para todo mundo menos para ele. Então para todo mundo sai aresta. Essa é a matriz de adjacências. Do 3 chega a aresta do 1 e chega a aresta do 2. Então, do 1 e do 2, mas não chega dele mesmo e não chega do 4. E por fim, a última linha aqui, a linha do 4, o 4 só tem aresta com o 2, com o resto ele não tem. Então, essa daqui era a matriz de adjacências deste grafo. Agora, se eu direcionar este grafo, então se eu fizer uma aresta direcionada do 1 para o 2, do 3 para o 2, do 2 para o 4... Então, agora do 2 vem para o 4. E se eu fizer uma aresta que vai do 1 para o 3, agora a interpretação vai mudar. Agora essa matriz vai ser diferente, porque agora eu vou entender o seguinte, vejam só na definição que vai ter aqui. Veja, não é isso, agora a gente vai alterar. A matriz de adjacência agora, ela vai indicar o início, a posição A e J, ela indica o seguinte, olha, o número de arestas que tem início na posição I e tem término na posição J. Então, por exemplo, vamos refazer isso aqui tudo. Olha só. Do 1 para o 1. Do 1 para o 1. Do 1 para o 1. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos ver do 1 para o 2, para o 3, para o 4. Do 1 para o 1. Tem aresta ligando? Não tem. Do 1 para o 2. Tem. Do 1 para o 2, olha. Do 1 para o 2. Sai do 1, chega no 2. Tem. 1 para o 2, é sempre linha por coluna. Do 1 para o 3 tem? Do 1 para o 3 tem, olha só. Tem uma setinha que sai do 1 e chega no 3. Do 1 para o 4 tem? Não. Agora, vamos lá. Agora há pouco, pessoal, como aqui era 1, eu poderia colocar um 1 aqui também, porque se tinha uma aresta do 1 para o 2, tem uma do 2 para o 1. Aqui não. Aqui, como é direcionado, eu vou ver. Tem alguma aresta do 2 para o 1? Não. Não, tinha do 1 para o 2, mas do 2 para o 1 não, então aqui é 0. Enquanto para grafos convencionais aqui teria 1 e aqui teria 1, aqui agora deu 0, porque da direção 2 para 1 não tem aresta. Do 2 para o 2 tem? Não. Do 2 para o 3 tem? Não. Tem do 3 para o 2, mas do 2 para o 3 não. Tem do 2 para o 4? Aham. Próximo. Tem do 3 para o 1? Tem do 3 para o 1? Não. Tem do 3 para o 2? Opa, tem uma. Tem do 3 para o 4? Não. Tem do... Opa, perdão. Tem do 3 para ele mesmo? Não. Tem do 3 para o 4 também não. E o 4? O 4, veja, o 4 não liga com 1. O 4 não liga com 2, é o 2 que ligava com ele. O 4 não liga com 3. E o 4 não liga com ele mesmo. Olha só, uma linha inteirinha de zeros. Vejam quantos 1s temos. Só 4, né? Só tem 4
4 posições porque só tem 4 arestas mesmo. Então, cada aresta direcionada ela contribui com uma unidade na matriz mesmo. Tá certo? Então, você pode perceber que neste caso a matriz não é simétrica. Se você dividi-la pela diagonal principal, essa matriz que estava aqui para cima não se repetiu daqui para baixo. Aqui tinha 3 uns, aqui tem um só. Não se repetiu, não espelhou de uma para outra. Então ela não é simétrica. Ao passo que uma matriz de um grafo não direcionado, um grafo qualquer, é sempre simétrica, mas quando eu dou direção para as arestas, perdemos essa propriedade da simetria. Porque, de novo, ressalte esse fato. Cada posição aí J me diz se o vértice I é início e o vértice VJ é final de uma aresta. Ok? Então, por exemplo, vamos determinar com um exercício a matriz de adjacências deste grafo que está aí, que nós vimos agora há pouco. Observe que este grafo ele é 4 por 4, então nós vamos fazer de novo uma matriz com 4 linhas por 4 colunas, ok? É uma matriz de 4 linhas por 4 colunas, e vejam só, nós vamos ver se o 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4 se ligam. Lembrando que nós sempre vemos linha por coluna, então nós sempre vamos formar primeiro as linhas. O 1 se liga com o 1? Observem que não. O 1 se liga com o 2, se liga com o 3, se liga com o 4, ele manda setinha para eles. Então, veja que do 1 sai flechinha para o 2, para o 3 e para o 4. Então, tem uma que sai para o 2, uma que sai para o 3, uma que sai para o 4, mas para ele mesmo não sai. Agora vamos olhar para o vértice 2. O vértice 2 sai flechada dele para quem? Só vê para onde vai. Ele só tem que ser ponto inicial. Então, dele, parte flechinha para quem? Para ele mesmo e para o 3. Então, só para ele mesmo e para o 3 que eu vou adicionar uma unidade. Para o resto, não. Vejam, é o 1 que se liga com 2 e não 2 com 1. Agora, vamos olhar para o vértice 3. O vértice 3 ele não manda flechada para ninguém a não ser para o 4. Ele recebeu flechada do 2, do 1, mas ele só manda para o 4. Então, é só na posição dele com o 4... Só na linha, na coluna dele com o 4 que vai ter 1, o resto vai ser 0. E por fim, vamos olhar para o 4 aqui. O 4, ele recebe aresta que vem de onde? Que vem, ele manda aresta para quem? Ele só manda aresta para o 3. O resto chega nele. Então, ele só manda aresta para o 3. O resto chega nele, portanto, não parte aresta nenhuma dele para ninguém. Observem que se vocês somarem todas as posições que não nulas da matriz, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, vai dar 7, que é exatamente a quantidade de arestas que nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É exatamente o que tinha que acontecer neste caso. Como a matriz, como o nosso grafo é direcionado, então a soma das posições da matriz tem que realmente refletir a quantidade de arestas que nós temos, coisa que não acontecia na matriz de adjacência de um grafo convencional. Não direcionado, ok? Além dos grafos direcionados, há também outros tipos de grafos que a gente vai precisar agora no finalzinho desse nosso estudo sobre grafos. O primeiro deles é o grafo rotulado. Grafo rotulado, pessoal, é aquele em que os vértices têm algum significado, algum nome. Por exemplo, aqui eu posso pensar que aqui é Santos. Aqui eu posso pensar que é Cubatão, aqui eu posso pensar que é o Guarujá, né? Então, o nosso grafo, se fosse um grafo de rodovias, Santos, Cubatão, Cubatão, Guarujá, Guarujá, Santos, por exemplo, este aqui é um grafo com 3 vértices e 3 arestas, mas os nossos vértices, mais do que dizer 1, 2 e 3, V1, V2, V3, eu dei rótulos. Falei, olha, aqui é Santos, aqui Cubatão, aqui Guarujá. E quando eu faço isso, a gente fala que o grafo está rotulado, ok? Então, um exemplo realmente de grafos rotulados é isso aí. Todo mapa rodoviário é um grafo rotulado, em que as arestas significam as rodovias e os pontos significam as cidades ligadas por essas rodovias, ok? E uma outra definição é sobre grafo ponderado. Esse aqui é mais importante para a gente na sequência deste curso, na última aula dessa parte de grafos. Grafo ponderado é aquele em que as arestas têm pesos, em que as arestas têm valores, em que para cada aresta existe valor. Então, se você tem um vértice A, um vértice B e um vértice C, e eu falo assim, olha, tem uma aresta de A para B, tem uma de B para C, vou fazer aqui mais um ponto D, assim, pronto.
Esse é um gráfico com 4 vértices e 4 arestas. Aqui é um grafo normal, não direcionado e tudo mais, só que eu posso falar que ele é ponderado se eu falar assim, olha, de A para B vale 3, de B para C vale 7, de B para D vale 11, de C para D vale menos 2. Ok, eu dei pesos. Eu disse para vocês, olha, entre B e C vale 5, é como se eu tivesse, sei lá, 5 arestas aí, ali 11, aqui menos 2, aqui 3, sei lá. Né? Não faz sentido menos 2, eu sei. Mas eu estou dando pesos, eu estou dando valores. Geralmente os nossos pesos são positivos, mas a princípio nada me impede de que ele seja negativo. Então, grafo ponderado é aquele em que eu coloco significados numéricos para as arestas, valores, pesos. Esses aqui são os pesos. Peso 3 entre os vértices A e B, peso 5 entre B e C. É como se fosse, por exemplo, lá na geometria, quando você faz polígonos, e aí você liga 2 vértices de um polígono, e aí você tem um segmento que mede tanto, medida em centímetros. Tá, aquilo lá é um exemplo de grafo ponderado, se você quiser pensar assim. Ok? Quando você tem grafos ponderados, e esses grafos são simples, o que é grafo simples mesmo? Não tem laço e não tem aresta, então a gente costuma fazer a matriz de adjacências não como a gente definiu no começo desta aula, da primeira parte, em que as matrizes de adjacências contavam quantas arestas tinha. Mas quando o grafo é simples, é claro que só tem uma aresta. Mas ao invés de colocar assim, olha, entre A e B tem uma aresta, eu coloco 3, que é o valor do peso. Então, se eu tiver grafo ponderado, que é o caso aqui, por exemplo, vou fazer só, por exemplo, a linha do A. A linha do A se relaciona com A, com B, com C e com D. Qual que é o valor da linha do A? O A com o B é 3, dele com ele mesmo é 0, dele com C é 0, dele com D é 0. Mas vejam, de A para B eu não coloquei 1, significando uma aresta só. Coloquei o peso. Quando o grafo é ponderado, eu coloco o peso. Se fosse entre B e C, por exemplo, eu colocaria aqui 5, que seria o peso aqui. E assim por diante. Tá ok? Bom, nós também podemos, em grafo direcionado, pessoal, pensar nas listas de adjacências. Voltando para os grafos direcionados, o que muda quando eu tenho um grafo direcionado pensando nas listas de adjacência? Só a título de curiosidade, nós não vamos usar tanto as listas de adjacências neste curso, talvez você use no futuro, mas por que este desenho aqui, este aqui à direita, é a lista de adjacências desse grafo desenhado aqui à esquerda? Porque vejam só, entre o 1 e o 3, primeiro, você tem um grafo direcionado, então você diz, olha, o 1 vai para o 3. Ok? O 1 vai para o 3. Só que mais do que isso, eu coloquei aqui do lado um 2. O que significa este 2 aqui? Este 2 significa o peso, então é um grafo ponderado também. Então, esse peso apareceu aqui do lado. Vejam que ganhou uma coluninha aqui e esse pontinho dizendo que acabou. Agora, olha para o 2. O 2, ele manda flechada para quem? O 2 ele é ponto inicial de quais vértices? Apenas do 1 e do 4. Veja que o 3 e o 5 chegam nele. Então, só vai para o 1 e para o 4. Por isso que só tem aqui do 1 e do 4, tá vendo? O que tem do lado aqui? Os pesos. Do 2 para o 1 tem peso 4. E do 2 para o 4 tem peso 2. Tá certo? Mesma coisa aqui no terceiro. O terceiro, ele só manda a flechada, dele só sai a aresta para quem? Para o 2. Só sai para o 2. E qual é o peso dessa aresta? É 1. E acaba aqui. O 4, vejam só vocês, o 4 só tem flechinha que chega nele, né? Do 4 não sai flechada nenhuma, então por isso que o 4 não se relaciona com ninguém, por isso aqui tem um ponto, dizendo ponteiro nulo. Ok? Do 5, mesma coisa, manda para o 1 com peso 1, aliás, manda para o 4 com peso 1 e manda para o 2 com peso 3, por isso essas duas aqui. Tá certo? Bom, é possível também nós relacionarmos grafos direcionados com relações binárias. Aqui também vou passar rapidamente, só para que você possa fazer a conexão com aquilo que nós estudamos na primeira metade do desenvolvimento do nosso curso de fundamentos, em que grafos direcionados estão relacionados com relações binárias. Quando você tem grafos direcionados sem peso, vamos considerar aqui sem peso e sem arestas paralelas, então são só grafos direcionados sem arestas paralelas, pode até ter laço, mas eles não são ponderados, é o que nós vamos fazer aqui, e aqui só tem uma observação para lembrar para vocês, que a aresta que liga A no B e a que liga B no A não são paralelas, então pode ter isso, tá? Quando eu falo que não pode ter arestas paralelas, eu não estou dizendo que não pode ter isso aqui, né? Do 1 para o 2 e do 2 para o 1, não, isso aqui é permitido.
porque essas duas arestas não são paralelas. Essa liga 1 no 2 e a 2 no 1. Tá ok? Bom, nessa situação, pessoal, existe uma correspondência biunívoca que nós já discutimos agora há pouco quando nós falamos de matrizes de adjacência, que é o seguinte: qualquer grafo direcionado ele possui uma matriz que relaciona com ele, que são as matrizes de adjacência. E como ele não tem arestas paralelas, então quer dizer que essas matrizes são booleanas, né? Então nós conseguimos fazer, foi o que nós fizemos na primeira parte dessa aula. Eu tenho um grafo sem arestas paralelas, então eu relaciono ele com uma matriz, que é a matriz de adjacências. E essa matriz de adjacências, ela só tem zeros e uns, portanto é booleana. Ora, o contrário também vale. Se eu tenho uma matriz só com zeros e uns, eu sempre consigo fazer um grafo que este grafo pode ser interpretado a partir daquela matriz. Nós fizemos um exemplo na parte 1. Então isso aqui nós comentamos na parte 1. O que eu vou dizer para você é que, além de relacionar grafos com matriz, eu posso relacionar grafos com relações binárias. Olha que coisa mais legal. Pega G, um grafo direcionado que não tem arestas paralelas. E no conjunto de vértices desse grafo, você define a seguinte relação. Pega quaisquer dois vértices. A gente fala que o vértice se relaciona com o outro se acontecer o quê? Se tem uma aresta ligando um no 2. Então, olha só. Se eu tiver um grafo aqui, 1, 2, 3, 4, 3, 2, por exemplo, só para a gente entender. Quais são as relações que nós podemos fazer aqui? Olha, nós podemos pensar assim, olha, o 1 se relaciona com o 2, não é? Porque do 1 sai flechada para o 2, sai uma aresta para o 2, o 2 se relaciona com o 3, o 4 se relaciona com o 2, o 3 se relaciona com o 4 e por fim, ó, o 1 se relaciona com o 3. Observem uma coisa. O 1 se relaciona com o 3, mas o 3 não se relaciona com o 1. Para que isso acontecesse, eu teria que ter uma setinha voltando. Aí sim eu teria um 3 relacionado com 1. Simples, não é uma forma de relacionar. Olha, eu digo que dois vértices. Veja, o nosso conjunto aqui é o conjunto de vértices. A gente fala que os vértices estão relacionados se existe uma aresta ligando o primeiro no segundo. E isso nós chamamos de relação de adjacência do grafo. Relação de adjacência do grafo. Então, por exemplo, neste desenho aqui do slide, você pode observar claramente que o vértice 1 se relaciona com o 2 e com o 3. Cuidado, ele não se relaciona com o 4, porque ele não é ponto inicial de nenhuma aresta que chega no 4, ao contrário, ele é só ponto final. Então a gente só vê, é do 1 para o 2 e do 1 para o 3. O 1 se relaciona com o 2 e o 1 com o 3. E o 2? O 2 não se relaciona com ninguém, só chega a gente nele, dele não sai ninguém. E o 3? O 3 só se relaciona com ele mesmo. 3 com 3. E vejam que, inclusive, esse laço, né, significa a simetria aqui, né? 3 relacionado com 3. Aliás, simetria não, reflexividade, né? Olha o 4. O 4 se relaciona com todo mundo, menos com ele mesmo. O 4 se relaciona com 1, com 2, com 3. Simples, não é? Isso é uma relação binária. Então, vejam só vocês que, através dessa relação, qualquer grafo direcionado, eu posso dizer que tem uma relação. E vale o contrário também. Se eu tiver uma relação binária, eu tenho uma relação, a gente estudou bastante relação lá no passado. Se eu tenho um conjunto que me dá uma relação binária, eu posso pegar aquele conjunto e transformá-lo num grafo. Nós não vamos avançar muito nisso, mas vamos fazer um exemplo. Pega, por exemplo, aí um conjunto de vértices, opa, faltou aqui a anotação de conjunto, mas os vértices 1, 2, 3 e 4 de um grafo. E considera a relação dada pela seguinte, olha, o 1 se relaciona com 4, o 2 com 3, o 2 com 4 e o 4 com 1. Lembra? A relação binária era conjunto de pares ordenados. Como é que você representa isso através do gráfico? Ora, o 1 manda flechada no 4. O 2 manda flechada no 3. O 2 manda flechada no 4. E o 4 manda flechada no 1. Vejam, o 1 se relaciona com 4 e o 4 com 1 nesse caso. O 2 com 4, mas o 4 com 2, não. Simples, não é? Moral da história, para a gente concluir essa discussão. Existe uma correspondência biunívoca, ou seja, dado um, existe um outro do lado de lá e vice-versa. Todos os grafos direcionados com N vértices podem ser são associados com uma relação binária com N vértices e vice-versa. Dado uma relação, eu tenho um grafo, dado um grafo, eu tenho uma relação. E como nós tínhamos visto já agora há pouco, se eu tenho um grafo, eu tenho uma matriz que se relaciona com ele. Se eu tenho uma matriz, eu tenho um grafo que se relaciona com ela.
Então, nós temos essa relação, olha que coisa mais fantástica. Isso aqui foi tudo que nós falamos nas últimas aulas do nosso curso. Nós falamos de relações binárias, nós falamos de matrizes, nós falamos de grafos. E aqui com esse slide você consegue perceber claramente que existe uma associação muito forte entre essas três estruturas. Grafos, a representação visual, por exemplo, com as matrizes, que é a sua representação mais bonitinha para a gente usar no computador, mas as relações binárias também, que o computador aceita muito bem, também podem ser associadas a isso. Resumidamente. Legal, né, pessoal? Eu não vou fazer nenhum exemplo sobre isso, que a gente já falou bastante, mas as relações que nós temos aqui. Mas só para a gente fechar essa discussão aqui, se você tem um grafo direcionado sem arestas paralelas e esse grafo está associado com uma relação til, você pode perceber uma coisa. O que significa a relação ser reflexiva? Lembra reflexividade de relações? O que significa essa relação ser reflexiva? Significa o quê? A relação ser reflexiva significa, olha, o elemento se relaciona com ele mesmo, é laço. Então a reflexividade ocorre se todo mundo tem um laço, todos os vértices têm um laço. Veja que essa relação é sempre um conjunto de vértices. O que seria simetria? Bom, simetria é, dados quaisquer dois vértices, A e B, do meu grafo, se tem uma aresta ligando no A no B, então tem que ter uma ligando o B no A. É isso que a gente entende como simetria. Se tem uma aresta que vai, tem uma aresta que volta para todos os pares de vértices. O que seria uma relação antissimétrica? Antissimétrica se para cada aresta, então se você tiver uma aresta aqui que vai do A no B, você tem ao contrário, você não tem uma que volta. Se para toda vez que você tiver uma que vai no A no B, você não tem uma que volta. E por fim, o que seria a transitividade? O que seria a relação binária associada com o grafo ser transitiva? Significa sempre que você tiver um A chegando num B e um B chegando num C, então você tem o A chegando no C direto. Ok? Nem sempre nós temos essas quatro propriedades, mas você consegue interpretá-las através dos grafos. Vejam que essas ideias aqui de reflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva estão fortemente associadas com o seu desenho. Nós já fazíamos isso quando nós estudávamos relações mesmo sem saber grafos, né? A gente fazia esses desenhos mesmo sem saber grafos, para você ver como é que as coisas estão fortemente conectadas, ok? Bom, e aqui só fica um registro de que há outros tópicos associados com esses assuntos que estão lá no nosso livro texto, estavam previstos no primeiro momento para serem falados, que era sobre alcançabilidade, o algoritmo de Warshall, mas eles são secundários mesmo, eles não são fundamentais para a nossa ementa, não vamos perder nada de não saber num primeiro momento, e se você precisar deles, depois você consegue consultar facilmente, tá? Então, devido à nossa limitação de tempo, nós não vamos estudar esses tópicos, só estou deixando aqui com honestidade para você quais são os tópicos que nós não vamos estudar. Eu acredito que eles não vão fazer falta na sua formação, ok? Já voltamos já para a parte 3 desta aula.